advogado, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes. O doutor ouvidor do Estado acabou de falar que no ranqueamento lá, reclamação número 1, saúde. Aí eu pergunto ao senhor, quais os principais cuidados que o consumidor deve ter na hora de contratar um plano de saúde? Então, Eduardo, a Constituição fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Para fazer frente a essa exigência, criou-se o SUS, mas muitos consumidores optaram, diante aí da insuficiência do sistema público, pelo sistema privado. Mas, tanto se tratando de serviços públicos quanto privados, a gente pode dizer que o sistema público de saúde no Brasil e o privado estão doentes, né? Os cuidados que o consumidor deve tomar é ver se o plano de saúde está registrado na ANS, entrar no site da ANS, verificar a condição financeira daquele plano, se ele está bem, da empresa, ler o contrato antes de assinar, de preferência assistido por um advogado, ver se o plano atende às necessidades da família e do indivíduo, ou seja, o local de cobertura, os planos e os serviços abrangidos, e sempre comparar preços e verificar ali os prazos de carência. E a questão do reajuste? A operadora pode fazer isso quando quer ou tem limite? Não, tem limite, Eduardo. Para reajustar as mensalidades do plano de saúde, a operadora ela deve observar os limites colocados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que vai fixar, por exemplo, em 2013 o reajuste máximo foi de 9,04%. Reajustes acima desse valor são ilegais. Pode reajustar de acordo com a faixa etária? Completou 60, o senhor vai pagar mais que o tá pé do pé na cova? Com o advento do Estatuto do Idoso, Eduardo, em 2004, passou a ser proibido o reajuste por mudança de faixa etária. Mesmo que o contrato preveja, esses reajustes podem ser questionados judicialmente e anulados, porque isso nada mais é do que uma tentativa do plano de forçar o idoso a se desligar do plano justamente na hora que ele mais precisa. O sujeito passa um perrengue, todos nós estamos sujeitos a isso, e ele deixa de pagar o plano de saúde por 1, 2 ou mais meses. A seguradora pode cancelar, pode suspender o plano? Não, só se admite a suspensão se o atraso for por tempo superior a 60 dias, consecutivos ou não dentro de um mesmo ano, e desde que o consumidor seja avisado até o 50º dia com antecedência. E a operadora, ela pode excluir aquele consumidor em razão de doença pré-existente? Então, Eduardo, nos contratos antigos, não pode, né? E nos novos há geralmente uma declaração onde o consumidor declara que tem uma doença pré-existente ou não. O importante é, se o consumidor não conhece aquela doença, ela não pode ser considerada pré-existente, ele não pode ser excluído do plano por isso. E o consumidor é obrigado, vai para o hospital, tem plano de saúde, ele é obrigado a assinar o tal do cheque calção? Não mais, Eduardo. A Lei 2.653 de 2012 passou a proibir a exigência de cheque calção, nota promissória ou qualquer outra garantia para procedimentos médicos hospitalares de urgência. Quanto tempo o consumidor precisa aguardar até poder ser atendido depois de contratar um plano de saúde? Tem carência? Tem carência, Eduardo. A lei prevê que a carência vai ser de 24 horas para casos de urgência, de 300 dias para partos a termo, excluídos aí os partos prematuros, 24 meses para doenças e lesões pré-existentes e 180 dias para as demais situações. O importante é que o prazo de carência nunca vai poder ser superior a esse limite. Pode ser inferior, nunca superior. E se não houver o serviço disponível, precisa de um cardiologista e não tem? Quando o consumidor precisa, não tem. O que acontece? Aí, nesse caso, Eduardo, o consumidor ele sempre vai ter acesso a um serviço melhor do que o que o plano assegura a ele. Então, vamos supor, no caso de leite de internação, o plano garante ele a internação em enfermaria, mas não tem leito disponível na enfermaria. Então, tem que colocar ele num quarto particular, sem custo adicional para ele por isso. E se negar, advogado ensina. E se negar, advogado ensina. A operadora pode negar a cobertura de exame. Esse exame nós não cobrimos. Ou reembolso de despesa médica. Então, Eduardo, acontece aqui uma regra interessante. A operadora ela só vai poder negar a cobertura de procedimentos que estejam previstos no contrato de forma expressa como excluídos do plano. Ou seja, tudo aquilo que não tiver excluído do plano ou pela lei, a operadora tem que cobrir. Como é que se fala com o Bruno Leve? Quem precisar falar com Vossa Excelência? Pode falar comigo pelo telefone 8791-7915. 8791? 7915. 7915. E o senhor... Nós vamos fazer um evento na OAB quando? Já tem data? Vai ser 11 de junho. Então lá para mês de maio nós começamos a divulgar todo dia, que vai ser chique. Depois nós vamos falar mais, tá bom? Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado aos ouvintes. Até semana que vem.